Da Freguesia do Ó, bom dia. Muito importante falar da depressão, pois vivemos hoje uma verdadeira epidemia. Minha questão é a seguinte: quais são os reais sintomas da depressão? As pessoas podem disfarçar os sintomas levando uma vida normal, trabalhando, convivendo em família e na sociedade? Pode, Edson? Durante o período eu acho que sim, mas depois, quando começa um processo de agravamento, a pessoa... Olha, as pessoas que descrevem, Cláudio, dizem que a pessoa não tem vontade de sair da cama, ela não tem vontade de fazer nada, entendeu? Ela se sente com as energias sugadas, ela se sente para baixo, uma tristeza muito grande, e não sabe explicar por quê. Então, olha o quadro, né? Como é que você sente umas coisas dessas e você não sabe nem explicar por quê, as razões de você estar sentindo aquilo? Difícil demais. Então, lógico, durante o período, a pessoa até consegue disfarçar, mas vai chegar uma hora que, se ela não tratar dos sintomas, se ela não realmente não entender o que está acontecendo com ela, vai chegar nesse quadro que a gente está vendo aí. De precisar de ajuda até externa, vamos assim dizer. Sim, profissional, médica. A Tânia Maria: o ser humano carrega consigo um vasto arquivo de situações não muito dignificantes e atrai, assim, irmãos em baixa frequência vibratória, causando com isso depressões terríveis. São alguns casos, não quer dizer que todos tenham esse tipo de influenciação. E a Casa Espírita, Luiz, está preparada para recepcionar pessoas com essa problemática emocional, psicológica? Senão vai achar também tudo que é espiritual. Posso responder sinceramente? Claro. Deve. Eu não gostaria de dar essa resposta, mas na grande maioria, ninguém pode generalizar nada, né? A Casa Espírita não está preparada. Por quê? Eu vou fazer só um retrospectozinho, inclusive com algumas dessas manifestações aí pelo YouTube, que é o seguinte: infelizmente hoje nós estamos na mão, como também nós estamos comentando aqui no intervalo, todos nós temos todas essas questões psicológicas colocadas atualmente. Sim. É autismo, esquizofrenia, déficit de atenção. A questão apenas é do grau em que você tem isso. E a psicologia começou a estudar isso de uma maneira diferente, que nós não sabemos, e que inclusive é a questão do resgate histórico que o Paulo Henrique Figueiredo vem fazendo, que é mostrar que a psicologia, quando começou, não era uma psicologia material tal qual essa que está aí, que é aqui onde nós temos que recorrer quando a gente fica doente. Infelizmente. E porque ela nasceu como uma psicologia espiritualista. Então, ela estava no caminho certo, mas é o que também nós comentamos no intervalo, a questão dos passes magnéticos, o seu efeito, o seu poder, que também lá desde o Mesmer, que é antes disso da psicologia espiritualista, também porque era um tratamento que não dependia de laboratório, não dependia de uma questão financeira, e aí acabou caindo no esquecimento, porque não havia interesse da sociedade naquele momento, e sumiu. E a mesma coisa foi a questão da psicologia espiritualista. Enquanto os laboratórios estiverem mandando na medicina nossa e pensando que eles vão resolver tudo com as fórmulas que eles preparam, e resolvem, não estou dizendo que não fazem, resolvem parcialmente ou pontualmente. Mas, voltando à sua questão, posto tudo isso, é que o Centro Espírita também fez um desvio. Porque quando ele estava lá atrás preocupado com essas questões psicológicas, ele acabou abandonando as questões psicológicas da onde ele nasceu, lá na Universidade de Sorbonne, com o outro grupo em que Kardec fazia parte. Não sei se vocês sabem, mas em frente à Sociedade Espírita Parisiense ficava o Centro de Magnetismo, em que Kardec também se iniciou. Então, tudo isso foi, ao longo do tempo, esquecendo. Quando atravessa o Atlântico para chegar no Brasil, nós temos um quadro em que nós acabamos caindo aonde? Na pergunta inicial do problema. Você está com depressão? Irmão, então você ora bastante e tem a fé que vai. Orar, nós sabemos o valor da oração, e ela tem muito valor. A fé
também, não aquela fé que eles falam aí das outras religiões, nossa fé, nós temos que saber que é uma fé raciocinada, mas acontece que só isso não vai resolver o problema, porque nós temos que fazer o passo a passo, como o companheiro Edson disse, tem o estágio inicial, o intermediário, o avançado, então para cada estágio desse, se nós tivermos um tratamento que a psicologia aliada a essa questão espiritual, aí o centro espírita poderia contribuir enormemente. Ele acaba contribuindo hoje? Acaba. Por quê? Porque ele vai comendo pelas pontas, mas não pode atacar. Eu critico as casas espíritas porque a maioria das pessoas aparecem não só com depressão, mas com outras problemáticas psicológicas terríveis e caem no atendimento dito fraterno da porta do centro. Quem é que faz o atendimento fraterno? É um psicólogo? É um psiquiatra? É algum profissional desse tipo? Não. É uma pessoa de boa vontade que ali está e que às vezes não tem nem o preparo doutrinário para aquilo. E, infelizmente, por isso que eu digo, a casa espírita não está preparada. Agora, lógico, nós também não temos condição de... por quê? Porque o psicólogo, quando vai, poderia vir para o centro espírita para trabalhar, mas ele pega e fala, mas, meu Deus do céu, eu não quero essa coisa religiosa, mística, etc., porque eu sou um profissional que entende da razão, mas a razão é o espiritismo, e é esse distanciamento que acaba fazendo com que o espiritismo não colabore Sim. com tudo que poderia. Verdade. E aí, Edson, qual é a experiência lá do Manuel Bento? Você estava falando dos tratamentos. Então, o Manuel Bento está um pouco fora desse meio, né? Porque o Manuel Bento vem se modernizando ao longo do tempo. Então, por exemplo, hoje nós temos 17 psicólogos que trabalham na casa, voluntariamente, é lógico, né? Sim. Temos uma sala específica para psicólogo, com toda a necessidade e tal, né? Tem uma psicóloga que cuida desse grupo todo. Nós temos um tratamento que é chamado, a gente batizou ele de A6, né? Para doenças psíquicas. E aí envolve a depressão, envolve outros tipos de doença. Então, o que acontece? As pessoas passam, sim, lá numa triagem, as pessoas que fazem a triagem são treinadas, né? Não basta ter a boa vontade, tem que ter o treinamento, tem que ter conhecimento. Depois elas são encaminhadas. Então, as pessoas que são diagnosticadas com esse tipo de sintomas, porque você consegue diagnosticar os sintomas, Cláudio, fazendo algumas perguntas básicas e mais ouvindo a pessoa do que você falando, tá certo? Porque o objetivo de quem faz a triagem não é ficar falando, é ouvir. Para através, né, do que ele está captando ali de ideias, poder encaminhar. Então, dependendo do que você ouve da pessoa, você com um tratamento simples, aqueles que levam a pessoa para o salão e com passe durante X semanas lá, ela muda o astral dela, ela muda o mental dela e ela acha que é o passe que está resolvendo, mas na verdade é a mudança dela. É a mudança dela, tá certo? Bom, aí tem aqueles casos que são um pouco mais graves, que você já percebe que a pessoa por exemplo, ela foi trazida, ela não conseguiu vir sozinha, ela foi trazida por alguém, então você já percebe que ali ela precisa de uma ajuda mais qualificada. Então, esse tratamento, do que ele é composto, na verdade? É a palestra, porém a palestra é feita por psicólogos. Tá. Então, veja, já tem uma diferença aí, tá certo? Uma coisa, eu tenho, por exemplo, tratamento acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, onde você tem uma palestra evangélica, e você tem um grupo ouvindo aquilo. Aí você tem um outro tratamento, onde você tem uma palestra feita por psicólogos. Olha a diferença aí, tá certo? Então ele está abordando temas que vão fazer com que a pessoa repense algumas coisas. Na sequência, ele toma um passe de limpeza, depois ele toma um passe de dispersão, depois ele toma um passe que chama-se para afastar influências, e depois vem o passe magnético, para vamos assim dizer, estimular a questão magnética do cérebro e tudo e tal, né? E é um período, a pessoa passa ali por um período. E nós já temos, para você ter uma ideia, nós já temos esse tratamento há 20 anos. São 20 anos que a gente vem fazendo experiência, né, que a gente vem fazendo, vem aprimorando e tal. E tem dado muito certo, tem ajudado muitas pessoas. Depois desse, nós criamos um outro, com essas experiências, criamos um outro que é para tratamento de dependência química. E dependência afetiva também, porque vocês falam só em dependência química, mas você tem a dependência afetiva.
né? Que pode levar a pessoa a uma depressão também, tá certo? Sim. Então, nesse sentido, é que eu acho que as casas não estão preparadas. Se elas ficarem naquela visão simplista de que a pessoa está sendo obsediada, por exemplo, e basta afastar o obsessor que a pessoa vai se melhorar, se ficar nessa visão simplista, ou então naquela visão simplista de, vai fazer caridade, meu filho, vai trabalhar, né? Que é mais ou menos isso aí que falou, o pobre não pode ficar na cama. Se ficar nessa visão simplista, não vai ajudar mesmo. Não tem a melhora. Não, o centro precisa entender que, até como o Luiz citou bem aí, a espiritualidade, o espiritismo em si, né, é muito mais do que simplesmente os estudos do Kardec. Você precisa entender o que está acontecendo com o mundo, você precisa evoluir junto com o mundo. Tá certo? Acompanhar a ciência, né, nesse... E não é só isso. Hoje nós estamos vivenciando uma situação, Cláudio, em que tem muitos jovens que estão entrando por um processo depressivo por não se relacionarem. Quer dizer, se relacionam através de WhatsApp, de computador, da internet, ficam a síndrome do quarto. O pessoal já está falando que existe a síndrome do quarto. Fica lá o dia inteiro. Que a pessoa fica o dia inteiro dentro do quarto, cara, e, sem perceber, ela vai começar a criar um processo obsessivo, tá certo? As casas espíritas tem que se atualizar. Ela está preparada para atuar com esse tipo de coisa, então.